esbarrou, não. Pode Plástica, quarto episódio, alimentação e manutenção de resultado. Tema muito importante. A gente está aqui com o nutricionista Júlio César. Esse é um tema que a gente é crucial porque a gente não quer operar e a paciente daqui a pouco perder o resultado. Os melhores resultados que a gente tem são os que a gente opera e a paciente até emagrece 2 quilos a mais do que a gente tirou. O resultado fica sensacional. Só que dieta é uma coisa muito difícil da paciente aderir. Até antes da cirurgia, a gente vê pacientes que têm aquela gordura visceral, que a gente vê que não vai ficar chapada, a gente tenta adiar a cirurgia para o paciente emagrecer. Às vezes a paciente não consegue emagrecer, adia mais ainda. Então a gente quer pegar dicas de como a gente fazer essa aderência à dieta, com uma dieta que a paciente consiga cumprir. Ninguém é melhor do que o nutricionista para falar sobre esse assunto. Bruno entende também tudo de dieta, fica postando eu na gosto. rede social só alimento saudável. Eu posto meus pratos, receitas. Muitas receitas, né? né? Isso aí. A Bruna manteve o resultado, operou quanto tempo? 2014. 10 anos. 10 E anos. tive filhos nesse caminho. E tá Eu magra. sei, Exemplo, hein? E ali foi enorme, hein? É mesmo. Isso não precisa falar. Esse detalhe aí, né? Mas ela mudou a mente, né? Eu acho que essa virada de chave aí na mentalidade é o que faz a diferença para os pacientes. E às vezes a alimentação mudança na alimentação vem como consequência até da cirurgia. Porque muitas das vezes opera e fala, doutor, cheguei no limite, não consigo mais perder. E depois que opera e ela, agora toma um gostinho, sabe? Viu o corpo bonito? Seguem isso, mas outros não, né? Acham que a cirurgia fez milagre. Por isso que eu falo, qual é o teu melhor? Você está no seu melhor ou você pode emagrecer antes para operar? Porque se pode, não tem sentido operar agora. Mas tem paciente que não está conseguindo, aí a cirurgia entra como um estímulo para emagrecer depois. Mas o que você consegue ajudar a gente nessas dicas para o paciente conseguir aderir à dieta e conseguir um resultado melhor, preparar antes e depois da cirurgia? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Muito legal essa proposta, desse assunto, dessa conversa. Espero contribuir aqui da melhor forma possível. Então, essa é uma questão importante porque o emagrecimento envolve várias fases, né? E essa questão vocês estavam falando daquela perda de peso inicial com o procedimento, com a cirurgia plástica, aquela perda inicial significativa, ela ajuda a pessoa a se manter, ajuda na aderência da pessoa, porque assim, às vezes, qual é o ideal, o melhor dos mundos? A pessoa ter um emagrecimento progressivo, aos poucos, gradual, só que é muito difícil a pessoa se manter engajada nesse processo se não tiver uma perda expressiva no início. Se o objetivo foi emagrecimento, claro. Resultados rápidos. Exatamente. Então, assim, às vezes a pessoa, até por uma questão de ansiedade, de pressa e tudo mais, é difícil ela se manter firme, com paciência, engajada no processo. Então, é muito interessante essa perda expressiva no primeiro momento, para que aquilo aí motive a pessoa. Que né? a cirurgia traz, né? Exatamente. A cirurgia ajuda nisso. Ela tirou ali 2, 3, 4, 5, aí a partir daquilo ela... E ela fica muito mais motivada a manter os resultados, entendeu? Às vezes ela não teria essa mesma motivação no processo de emagrecimento normal só através da dieta, entendeu? Então, numa dieta, por exemplo, antes da cirurgia, seria aconselhável ela ser mais dura no início, que a aderência seria maior se ela vê aquele resultado inicial, ou tentar uma coisa mais suave para ela ir mantendo? Assim, o ideal seria a pessoa já construir, né? Ela ter ela construir uma mentalidade ali bem antes da cirurgia, ela já fazer uma modificação nos hábitos alimentares, entendeu? Para que não seja uma mudança só por causa da cirurgia, né? Com certeza. Mudanças de hábitos no Exatamente, estilo de vida, né? exatamente. E até para você é melhor operar quanto mais próximo do seu peso ideal, os melhores os seus resultados também que você consegue obter. Porque é o que eu falo, tem gordura que é visceral que só a paciente pode perder. Exatamente. Eu não posso abrir a barriga e tirar a gordura lá dos órgãos, né? E assim, a gordura visceral, num processo de emagrecimento assim, saudável, linear, é uma gordura que assim, consegue ser retirada. Então, o paciente também não precisa ficar com medo da gordura visceral no processo de emagrecimento. Ela é uma gordura perigosa, ela precisa ser retirada, mas no processo de emagrecimento ela vai sair naturalmente. E é importante preparar o paciente até para os resultados do pós-operatório serem mais rápidos também, né? A recuperação, tudo mais. Nossa, faz muita diferença quando a paciente tem bons hábitos, a recuperação. E muito se fala assim o que comer no pós, assim, a pessoa às vezes quer incluir coisas que ela não comia antes. Eu costumo dizer, competição, vestibular, cirurgia,
você não testa nada. Você não testa alimento novo, suplemento novo, nada que você não conheça, não tenha experimentado antes, porque a chance de dar algum problema é real. Então, assim, faz um processo gradual, antes da cirurgia, não coloca alimentos que você não tem o costume, alimentos que porventura você, por exemplo, camarão. Existe aquele entendimento popular, né? Carne de porco, camarão e tudo mais, que vão prejudicar A cicatrização, alimento remoso e tudo mais. Nossa, tô mais escuro. Isso é muito comum. Gente, É. eu não sabia o que é alimento remoso. É. Porque minha avó fala, sempre minha avó falou, alimento remoso não Eu sempre pode. falo, isso aí a avó fala, às vezes tem sabedoria que é sabedoria de vó. Exatamente. A gente não pode ir contra a sabedoria. A gente não pode ir contra a sabedoria de vó, mas artigo científico eu nunca tem. li. É um termo que é um termo assim, não é nem científico, né? Então a gente, claro, é uma sabedoria popular, eu estava até conversando com ela antes que esse tipo de coisa não dá para a gente excluir totalmente só porque não tem amparo científico, mas é interessante porque abre discussão até para surgirem novos estudos na área, né? O que eu acho, por exemplo, o paciente está com anti-inflamatório, que já pode, em alguns pacientes, dar desconforto gástrico e tudo. Aí você adicionar comida gordurosa, eu falo para evitar. No pós-operatório. O pessoal sempre pergunta, o que não pode comer? É uma alimentação básica, né? As pessoas assim, eu acho que a minha orientação, minha orientação diz, o que não pode? Porque elas perguntam muito, medo é o que não pode comer. E às vezes ficam meses sem comer aquilo, sem saber se pode ou não, achando que vai prejudicar. Comida japonesa é super saudável. Não, e assim, aí sentiu qualquer coisa, será que é porque eu comi, não sei o quê? Tudo elas vão associar exatamente. à alimentação. E faz uma restrição, às vezes, desnecessária, né? Que aí prejudica a aderência. Tem gente que acha que não pode comer ovo. Ovo é ótimo. Isso, não pode comer proteína ovo. no pós-operatório que a gente mais quer. Exato, cara, juro, tem gente que fala, eu tô evitando comer ovo. Agora, por exemplo, tem coisas que aí são interessantes. Exatamente. Uma substituição que a gente não recomenda, né? Mas, por exemplo, uma coisa que é interessante ter em mente no pós-operatório. Se você fez um procedimento, por exemplo, ali no abdômen, já não é interessante comer no pós-operatório muita fibra, muito alimento rico em enxofre, que vai ter distensão abdominal. Então aí é uma restrição, interessante. Elas ficam muito constipadas. Podemos incluir. A gente já está botando ultimamente metamucil já meio que de rotina, porque a paciente não pode ficar fazendo força para ir no banheiro quando costura o músculo abdominal. Muito desconforto. Aí é o perigo de repente romper um ponto, alguma coisa assim. Doce também eu falo para evitar, que eu não quero ficar tendo pico de hiperglicemia no pós. E gordura, porque vai somar o enjoo da medicação que é o anti-inflamatório. Mas me fala aqui, estou falando pensando no que eu escuto no consultório. Carne de porco, que elas perguntam muito. Eu falei até para ele agora ali fora isso. Como chega dezembro, as pacientes que operam em dezembro, elas ficam assim, será que Natal eu vou poder comer um bolinho de bacalhau? Eu não estou mais inscrita, será que eu vou poder comer um bolinho de bacalhau? Mas a ideia delas é que tudo isso vai prejudicar a cicatrização em si. Sim. Entendeu? Mas assim, o que é mito em cima disso? Em relação à carne de porco, camarão? E o que ajuda a cicatrizar? A gente vê que tem várias coisas que ajudam a cicatrizar. Sim. Então, assim, pegando a parte do que poderia ser prejudicial. Carne de porco, camarão, esse tipo de alimento, não existe nenhuma prova disso. Inclusive, tem um estudo de um tempo atrás, claro, ele é feito em ratos, tem uma limitação, mas foi trocada a ração do rato. Teve dois grupos. Um grupo de ratos que comia a ração do rato normal, e um outro grupo que comeu carne de porco. E o grupo que comeu a carne de porco teve uma cicatrização melhor do que a ração de rato. Por quê? A teoria é o seguinte, a carne de porco tinha mais proteína do que a ração. Então, assim, se for uma carne de porco de corte magro, que existem bons cortes de bom preparo, tudo isso seguro, dá para incluir. Agora, a pessoa não vai pegar também uma picanha, né? Uma carne gordurosa, a gente já não recomenda, nem no pré-operatório, no pós, em momento nenhum a gente não recomenda, né? E agora, por exemplo, interessante, agora o camarão, voltando a falar do camarão, também não existe nenhuma... Agora, tem muito estudo em relação à vitamina C, vitamina C na síntese de colágeno. Então é interessante incluir frutas cítricas, até de repente até suplementação, se a pessoa tiver alguma limitação. Existe suplementação que faz até com um suplemento, né, de vitamina 1 grama, pode fazer em pós-operatório. E ajustar bem a proteína total da dieta, né?
e ajustar. Proteína, eu acho que é uma questão que faz diferença Sim. no processo, Sim. né? Aí, por exemplo, Da sensação. se a pessoa tem, por exemplo, voltando àquela parte abdominal, se a pessoa fez algum procedimento, está com alguma limitação ali na mastigação, qualquer coisa nesse sentido, pode estar com suplementação de whey protein, que vai ter A uma gente proteína usa. de alta absorção, fácil absorção. Paciente que a gente está vendo que Pode comer ovo. Pode não, comer paciente que a gente ovo. vê que a cicatrização está mais lenta, a gente fala para comprar whey protein, para poder ajudar. E entre as dietas, você tem preferência por alguma, assim? Uma linha. Antes, dieta da proteína, o jejum intermitente. Low carb. Você tem alguma linha ou você vê de acordo com o paciente, tenta reduzir quantidade, reduzir tipo? Qual a linha que você segue? Tem alguma preferencial? A linha que eu sigo seria uma dieta que fosse inclusiva, assim, com uma boa quantidade de proteína, frutas e vegetais. Na teoria, seria a melhor dieta possível seria no padrão mediterrâneo, que seria bastante gordura mono e poliinsaturada, então abacate, azeite, castanhas, peixes de água profunda, e com redução das gorduras saturadas, então excesso de manteiga, derivados integrais, derivados do leite integrais, carne vermelha em excesso, uma diminuição desses alimentos e inclusão de mais frutas e vegetais. Então, assim, é um padrão mais saudável que se tem até hoje. Essa até para termos de envelhecimento, aquele curso do Romulo Mene, que foi de peeling, de laser, ele foca também em dieta. Tem até um grupo da sociedade que é só de nutrição e laser. Eles falam muito da dieta mediterrânea no envelhecimento, que é uma dieta mais inflamatória, que os radicais livres vão causando também envelhecimento. Inclusive, como que envelhece, eles mostram como que envelhece a pessoa que come a dieta mediterrânea, comparando com dietas Inclusive, assim, você pega as populações do mundo onde tem assim, a faixa etária com maior longevidade e tudo mais, são normalmente padrões alimentares com baixa ingestão de gordura animal e proteína animal em excesso. Baixo, né? Então, mais peixes, mais carnes brancas, mais óleos vegetais e menos dessas gorduras, principalmente carne de boi, né? Acho que hoje o mais difícil é alimento ultraprocessado e mais que isso, iFood. Acho que a facilidade que você tem hoje, exatamente. Antigamente você tinha que caçar, agora no celular, eu tenho um vizinho que só de parar de iFood ele emagreceu 12 quilos. Só de parar, porque era hambúrguer durante a semana. Só de cortar essa atitude. Cortou o iFood e perdeu 12 quilos. Eu costumo dizer para os meus pacientes assim que... A aderência da dieta fica difícil, né? Com a facilidade, né? Fica. Agora a gente tem um excesso de oferta de alimento, né? E muito... Esse é o problema. E assim, eu costumo dizer o seguinte, nós estamos no século XXI, ano 2024, mas a nossa fisiologia ela ainda é primitiva. Então, assim, esse excesso de facilidade, chegar uma pessoa de moto na tua casa e entregar um lanche, isso é uma coisa que os nossos antepassados era impensável, né? E aí você acaba se movimentando menos, entendeu? O seu gasto energético diário cai drasticamente. Então, assim, o ganho de peso passa a ficar muito mais fácil de acontecer, né? E hoje também eu acho que questão de estresse, acho que hoje é muito maior. Também. O pessoal que desconta na comida. Porque prazeroso, né? a aderência é muito... prazer imediato. Exatamente. E a mente e o corpo tem que estar muito ali alinhado, né? Porque tem algum estresse ali, aí joga pro corpo. E essa questão, às vezes, precisa de um tratamento até complementar, além da parte nutricional, de um tratamento mais psicológico. A gente falou isso, eu comentei com ele também isso, que a gente teve no episódio anterior com um psicólogo, e a gente vê que é tudo integrado, né? Isso, das cobranças que a pessoa faz para ela mesma, né? Porque ela se cobra, não está atendendo a demanda que ela se impõe, aí ou ela estressa, um dos sinais de estresse, tem gente que para de comer, né? Tem. E tem gente que come demais. E tem eu estava conversando também sobre a questão da expectativa que a pessoa cria também em cima do resultado dela. Tem que ser uma expectativa muito alinhada, muito pé no chão, entendeu? Então, às vezes, a pessoa subestima o resultado que ela teve, ela volta no consultório depois de 2 meses, perdeu 3 quilos de gordura e ela acha que isso é pouco. Ela fala, só isso. Eu já vi. Conversando exatamente entendeu? Isso. Mas só isso. O profissional tá ali encantado com o resultado, a pessoa ganhou massa muscular, perdeu gordura e a pessoa tá frustrada ali, entendeu? Por quê? Porque ela tá com uma expectativa totalmente desconexa, entendeu? E hoje é isso, imediatismo, né? Isso. Quer tudo muito rápido, ela não quer... Não, em rede social ela quer o resultado da blogueira e não ela melhorada. Ela não quer ela melhorada, ela quer aquele resultado
Ela não entende Pra que ela é ela. um ser humano único no mundo, né? Então ela não pode querer comparar a estética dela, a fisiologia dela com a de outra pessoa, né? A idade única, o metabolismo único, o tipo de É, exercício que faz também. é. Agora, quanto por cento do emagrecimento, que eu falo que é mais dieta do que exercício, mas quanto por cento Total. Eu que é acho. dieta e quanto que é exercício? Eu digo que é 80% dieta e 20% Eu escuto exercício. você falar muito isso. Esse é um tema polêmico, né? Os educadores físicos não gostam muito quando a gente fala isso, mas Mas eu vejo o pessoal que joga futebol comigo acima do peso, então o exercício Não, sozinho não eu resolve. vejo os pacientes que falam assim, mas eu volto no Fernando, depois aí, gordura. Cara, mas eu tô malhando a beça. Eu falo, é, tá comendo E eu o digo, é quê? mais de. é, Entendeu? Pô, mas eu tô Quanto você diria que é de emagrecimento? Quanto que é dieta e quanto que Gente, é eu sou exercício? sedentária há um tempão. E eu não concordei com dieta. assim, Aí. se você estiver visando emagrecimento de forma bruta, assim, sem esmiuçar o emagrecimento, dá para você colocar ali 70-30, vamos colocar assim. Mas se você começar a esmiuçar e ver o quanto de massa muscular e o quanto de gordura, aí o exercício também vai ganhando, vai subindo uns degraus ali. A gente O tá falando de exercício. emagrecimento na balança, né? Na Geral, balança. Ah, assim. então sim, balança 70-30. Porque também você criar massa muscular, você aumenta o metabolismo, né? É, E aí acaba ajudando a emagrecer. você passa a poder comer um pouco mais, claro que você tem uma limitação também, mas você passa a poder comer um pouco mais. Eu até falo isso para o lipedema, que é outro tema que a gente vai entrar, para tratamento conservador de lipedema, sem cirurgia. Para o grau 1, eu acho que consegue um bom resultado. Até falei semana passada da minha esposa, melhorou 80% de lipedema. Incrível. Com Mas, alimentação? e exercício, malhando muito, muito mesmo. E mais medicação também, que a gente começou. Então teve um resultado expressivo. Mas é difícil querer só a medicação, ou só a dieta, ou só exercício. Na verdade, você tem que conjugar tudo. O exercício que eu vi nela, do aumento da massa muscular, aumentou o consumo de caloria, né, metabolismo basal, e ajudou a melhorar a gordura. Em relação ao lipedema, que a gente viu de artigo, tem muito estudo, mas estudos mais atuais falando da dieta cetogênica sendo superior para lipedema. Para lipedema, a dieta cetogênica em vez da mediterrânea e jejum intermitente. Como é que é a dieta cetogênica? A dieta cetogênica, como ela faz uma restrição ali muito grande de carboidratos, né, e aumenta a proteína, mas principalmente gorduras, ela modificaria ali alguns mecanismos de fome e saciedade também, melhoraria a sensibilidade à insulina e teria um desfecho clínico ali favorável. Mas ela não curaria, não resolveria totalmente o problema. Ela poderia impedir a progressão da doença. Até porque por quanto tempo que conseguiria manter uma dieta Manter dessa? É A muito dieta difícil. cetogênica, o papel do lipedema também de ser um papel anti-inflamatório, né? E a grande questão seria a sustentabilidade disso, né? Como que Para a quanto pessoa tempo que a conseguiria? pessoa conseguiria fazer uma dieta? É muito difícil manter. Eu acho que é mais como uma estratégia, É né? uma estratégia Mais de um pontual. mês? Não, dá para fazer mais de um mês, mas não é recomendável passar de 3 meses. Mas esse é o tempo que eu tenho em mente, porque 3 meses de tratamento conservador para lipedema sem cirurgia, você já consegue ver se teve resultado ou não. Que é a aderência da dieta, do exercício, Sim. de medicação. E aí, se tiver falha terapêutica, eu teria que começar a pensar em cirurgia, porque depende muito da aderência do paciente também. Né? Exatamente. E não é uma dieta fácil de fazer. Não é uma dieta. E é quase que um estilo de vida que a pessoa tem que criar, ela tem que remodelar tudo que ela faz. Agora, o que é interessante, se não for possível manter a cetogênica, a pessoa pode intercalar com uma cetogênica e low carb. Que aí ela consegue intercalar ali, ela acrescenta um pouco mais de carboidrato, depois volta para a cetogênica, fica mais fácil Aí de seria seguir. intercalado, seria quanto tempo de uma e intervalo de quanto na Eu outra? colocaria períodos maiores de low carb e períodos pontuais de cetogênica. Como estratégia. Porque ficaria mais fácil da pessoa levar adiante esse processo, entendeu? O mais importante é a paciente tentar. Mas a paciente com lipedema, a questão da alimentação é para sempre, né? Porque o lipedema, sempre. qual é o problema do lipedema? Doença crônica, progressiva, Exatamente. inflamatória, por isso que a gente fala Inclusive, de alimentos pacientes que anti-inflamatórios. fazem todo procedimento cirúrgico. Alimentação. Mesmo porque existe casos de paciente operar, por exemplo, a gordura do culote, e depois de um tempo voltar e ter que operar de novo, porque a doença é progressiva, é inflamatória, então tem um componente ali que ela tem que se vigiar para sempre, né? Assim, infelizmente não existe uma solução definitiva ainda para isso. É a contenção de danos, evitar que haja uma progressão.
mas você consegue ter, através da dieta e do exercício também, você consegue ter uma melhora dos sintomas, né? Principalmente de dor, desconforto, perna pesada, aquela sensação ruim. E a parte inflamatória, que a dieta anti-inflamatória já tiraria a inflamação, né? Exatamente. Então tem a questão da drenagem linfática também, que pode ajudar. Meios compressivos. Exercícios que ajudem no retorno venoso ali, a parte se usa diurética até, da dieta até também. o Dapron, né, para melhorar o retorno venoso. Tem. No metabolismo se pode usar metformin, tem tratamento hormonal também que pode fazer, porque é uma doença muito ligada. Tem parte genética, tem até gene já mapeado, mas tem a parte hormonal, tanto que em homem é muito, 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 muito raro. Muito raro. De ter lipedema. E essa é uma doença que hoje está as pessoas descobrindo por que ela não... ela é magra em cima e tem a gordura ali na E principalmente as que tem um nível 1, né? Que isso. Essas que fica assim, caraca, isso eu não sabia, porque até então, quando eu era aquela que era bem disforme já, ok, mas essas com grau 1... eu postei o grau 1 semana passada de lipedema, aí o paciente falou, olha isso aí que eu tenho. Não fazia ideia. Tem e não sabe. Aí, às vezes, a pessoa corrigiu a alimentação, aí durante o processo de emagrecimento, ela percebeu que ela tinha lipedema, porque ela teve uma perda expressiva em todo o corpo, menos naquela região, né? E tem estudo que fala que é até mais resistente, né? A dieta. Mas é uma área que tem que progredir. E a obesidade e o sobrepeso acabam atrapalhando isso também, porque dificulta o diagnóstico. Porque a pessoa está com um acúmulo de gordura no corpo todo e acaba ficando mascarado ali o lipedema. Né? É mais um fator de risco. E o lipedema, no início, ele até protege, né? Quem vê se é visceral, que é aquela gordura ruim, ele protege, teoricamente, a saúde, mas depois, na fase que o macrófago muda de estágio, ele começa a ter a parte inflamatória, aí passa a ser uma coisa ruim. O que era bom passou a ser ruim. Muito, de dor, muito mais limitações. É uma cirurgia que a gente vê muita felicidade nos pacientes no pós, né? Transformador. Que o pessoal não quer usar nem short, as mulheres ficam limitadas de ir para uma praia, a mulher fica limitada. Sapato mais fechado, bota, tipo, usei uma bota no inverno. Aquela paciente que veio da França, né? É uma dificuldade de botar bota. E aí mexe duas vezes com a pessoa, porque a pessoa já está com desconforto ali, a dor, peso e tudo mais, e ainda mexe com a autoestima. Com certeza. Prejudica duas vezes. E uma doença crônica como essa, como é que é o acompanhamento de longo prazo? Assim? A pessoa, teoricamente, tem que fazer consulta anual, como é que é o intervalo assim, de longo prazo? Porque é uma doença que precisa de acompanhamento, senão você der mole, daqui a 2 anos vai progredir. Exatamente. Como é que é esse acompanhamento de longo prazo? Elas começam com consultas mais próximas uma da outra, né? E depois conforme você já vai conhecendo o paciente, já sabe como que ele reage com determinadas condutas, determinados suplementos, aí a gente vai espaçando um pouco mais, mas tem que ter um acompanhamento anual, porque... Uma vez no ano? Às vezes até mais. Porque a questão toda é ela se manter numa dieta de déficit calórico ou dieta normocalórica. A partir do momento que ela começa a entrar no superávit calórico, o acúmulo de gordura passa a aumentar. Então é difícil manter o paciente nessa situação de normocalórico ou déficit calórico. E entra aquela parte que a gente falou de ser sustentável, é muito difícil manter. Então a gente tem que ficar sempre entrando com estratégias novas, várias condutas assim novas para poder manter o paciente engajado também. O paciente também tem que ter aquela mentalidade de tipo pé na jaca hoje, comi, aí no dia seguinte, isso faz parte, acontece, e volto para a dieta. Exato. E não, já comi muito ontem, então não hoje vou comer de novo e abandona de vez, né? Abandonar de vez porque falhou, tem que entender, falhas acontecem. Você não deve ter nem... Exatamente, foi o Natal. Ele passou o ano todo... E aí ele tenta fazer uma super compensação depois. Aí ele vai lá, faz uma dieta cetogênica da cabeça dele, assim, só para tentar compensar. Aquilo ali não vai resolver. É difícil ter paciente que tem 0 escorregada, né? A questão é como reage a escorregada. Se ela vai voltar para a dieta ou se ela vai ladeira abaixo. E assim, tanto a questão de emagrecimento, ganho de massa muscular e ganho de gordura é um processo crônico. Então assim, a gente não incentiva que o paciente faça enfia o pé na jaca toda vez. Mas assim, se ele comeu demais no Natal, ele não vai ganhar 2 kg de gordura porque ele fez aquilo, entendeu? Então não adianta ele adotar uma conduta radical depois para super compensar.
E ele tá fazendo inconscientemente, ele tá fazendo uma associação no cérebro dele que ele pode fazer isso e compensar depois. Entendi. Então ele nunca consegue ter um padrão linear de Vou alimentação. botar esse corte perto do Natal. É. Para lembrar as pessoas. Boa Vou estratégia. botar na véspera do Natal esse corte. Então assim, a gente tem que tentar conciliar, né, a nossa saúde com a nossa vida social também. Você não precisa ficar se privando de ir nos compromissos de família, de Tudo é muito ligado à socializar. comida, né? Aí senão a dieta passa a ser algo penoso para você, entendeu? Tem que fazer parte da sua vida, você tem que gostar do processo, não tem jeito. E para a pessoa que trabalha e tudo, ela tem que levar a quentinha dela para não ter que comer, às vezes, sem ter preparado um fast food, sair da dieta. O que é aconselhável nesse caso? Ela pegar já previamente um alimento ou ela pode tentar adequar a rotina dela, a alimentação com o que ela tem disponível ali? A gente vai, assim, duas coisas que o nutricionista sempre pega no pé, né? É a pessoa se programar com a alimentação dela, assim, sempre que possível a pessoa mesmo preparar o alimento ou ter alguém de confiança que prepare. E se for comer na rua, que seja um local de confiança, Eu entendeu? acho comer na rua mais perigoso. É mais Você perigoso. furar de- Porque assim, Tem que você ter o seu. Tá indo pro saudável, mas passa antes por um que Um tem. pastelzinho, né? Não, e outra coisa, vamos supor, você vai lá Mas não é uma come... exigência, assim, que tem que levar comida, Fernando, preparar. cara, Fernando pede pra entregar a comida dele na casa dele lá. Ele tá falando, mas ele Eu peço. chega, vai lá, vem o Uberzinho com a comida dele que ela preparou. É muito mais fácil você receber aquela sua comida que você ou trouxe de casa, alguém entregou na sua casa, comer aquela quantidade que acabou. Se você vai num restaurante, comer alguma coisa que é gostosa, aí Não, tem tinha uma época que a gente tava sobremesinha, pedindo italiano toda hora no iFood e comecei a engordar. É que eu não deixo ganhar mais de 2 quilos. Meu peso é o mesmo há 23 anos. Eu ganho 2 quilos, já me incomoda, eu já peso. Você já está mais do que engajado no processo, né? Então, eu parei meio que pedir iFood no trabalho. Só quando eu não esqueço de levar. Mas... Porque é aquilo, tu tá no trabalho, não levou a comida, e tá lá trabalhando. E vem muita comida no iFood. A comer. quantidade de comida que vem é maior do que o que você leva de casa. E normalmente vem com pouca proteína, né? Vem com mais carboidrato e gordura. Então dá menos saciedade. Foca no acompanhamento, que é mais barato. E assim, se você come na rua, você não tem controle de como aquele alimento está sendo preparado. Pode ter toda a higiene do mundo, mas assim, pode ter um pouco mais de gordura do que você usa na sua casa. Por exemplo, preparo, né? No preparo, eu fiz estágio no Botafogo, por exemplo, né? Então, assim, a moça da cozinha, ela ia fazer o arroz. Por que aquele arroz era muito brilhoso? Ela pegava o óleo de soja e fazia assim no arroz. Pra ficar soltinho. Ou seja, brilhoso, lindo, soltinho. Não entendeu? é só arroz, não é o carboidrato arroz só. com óleo, né? Então, de casa não vai ter. E assim, na comida fica imperceptível. Parece que você vai sentir o gosto, você não sente. Entendeu? Você nem sabe o que está comendo. Então você extrapola. Eu não sabia, não. Aquele arroz brilhante lá, existe uma Você grande não sabia chance de ter Bruno? gordura. Você está comendo um arroz turbinado. Aditivado ali. Turbinado ruim, nem com proteína. Agora, deixa eu falar uma coisa. O grande, que eu falei para vocês antes, mudando um pouco do assunto, o grande medo da paciente é engordar após o procedimento. Então, já chegamos à conclusão aqui que a alimentação é fundamental para ela fugir disso. E uma coisa que eu acho importante é a paciente aderir quando o médico indica. Procurar um nutricionista. Porque hoje, com o Instagram, todo mundo acha que sabe fazer. Então, assim, ela vê alguém que está comendo isso, ela quer imitar. Vê não sei quem que o meu medo é que tem o cardápio da a paciente para de fazer exercício, às vezes por causa da cirurgia, da alimentação, o gás calórico cai, eu fico com medo dela engordar. Não, e ela às vezes acha que está fazendo certo e não está tendo resultado, mas porque na verdade ela não está fazendo certo. Porque ela não está tendo orientação, entendeu? Está fazendo... porque o ideal é você não focar na cirurgia, focar no todo, né? A cirurgia com a mudança nutricional e aí ter o acompanhamento do nutricionista, a mudança de exercício, às vezes ter o acompanhamento do personal. Esse é o melhor resultado. Porque você jogar só na cirurgia, esquece a parte nutricional, esquece a parte de exercício, é difícil só a cirurgia alcançar, às vezes, a expectativa que ela está, e de todo mundo, mesmo que a paciente tenha uma expectativa normal, ela vai, às vezes, superar a expectativa dela se ela associar a nutrição. Não, e tem um mito também e o exercício. na nutrição, que às vezes elas acham que vai ter muita restrição, que vai nutrição, não vou comer nada, entendeu? E não é isso. Porque o que Hoje acontece? É uma coisa muito personalizada. Muito. E assim, por exemplo, você falou da questão de restrição.
Se eu chego no Instagram, por exemplo, e falo, ó, você pode comer seu arroz e feijão, pode comer um pãozinho e tal, isso não vende. Isso porque não é polêmico, entendeu? Exatamente. Agora, se eu falo que determinado alimento causa inúmeras doenças, tal alimento é veneno, isso vende, entendeu? E é isso que acaba viralizando. Então, às vezes, o paciente chega no consultório, a gente tem que desmistificar um monte de coisas ainda para poder convencer ele a aderir àquilo que você está falando. Então, se você faz restrições desnecessárias, é bem provável que num primeiro momento você consiga ter um resultado, mas é difícil você manter. Então, assim, tenta procurar um profissional capacitado, entendeu? Não fica indo na onda de página, blogueira, fitness e tal. Essas pessoas estão preocupadas em vender produto, entendeu? Então, é muito difícil você levar aquilo que está sendo propagado ali a longo prazo. É muito difícil. E eu falei, às vezes ela acha que tá fazendo certo e não tá. É. E aí ela chega Não, frustrada porque fala, mas não tô. Então, mas eu tô fazendo exercício, eu tô fazendo dieta. então, às vezes ela tem que pensar que se ela sempre tentou a vida inteira e não deu certo, fazer algo diferente, né? Que é procurar um profissional Isso aí. Pois e é. fazer de maneira Começar diferente. a forçar, Sim. É. Vamos começar a Ó, indicar. dei alto, fez a foto, antes e depois, alta. Ó, agora vai Vou acompanhar. botar. Vai voltar daqui a 3 meses para a próxima foto e eu quero ver como é que vai estar. Já tem que estar no seu. É, isso aí. Vou botar na foto. Não, já dá. e não necessariamente aquilo. Às vezes a paciente quer mudar. Porque a foto de Ou 3 quando- meses, foto de 3 meses a vai estar melhor que a foto de composição 45 corporal, dias, mudar a né? composição, porque às vezes as pessoas já estão até nada, mas é isso, mudar a composição corporal. Tirar a inflamação, retenção de líquido. É. É isso. Às vezes é só às vezes a pessoa já atingiu o resultado, precisa só dar uma lapidada mesmo. Exatamente. Ou seja, nutrição e cirurgia plástica caminhar junto. E Tem tudo a ver. agora vamos integrar mais isso aí na conduta daqui para frente, vai ficar mais amarrado. E bolinho de bacalhau vão poder comer ou não? Afinal, o Natal tá chegando. Pessoal, vamos viver Pode comer bolinho de bacalhau. com moderação, mas vamos viver. Muito bom. Muito bom, muito bom. Pra quem Episódio tem bom, dúvidas, se tiver- vamos deixar também aqui embaixo o contato do Júlio César. E quem tiver dúvida, comenta que a gente Isso aí. responde. Essa Depois a gente manda. dele também, tem nas contas Qual o dela. Instagram? É Júlio César _nutrição. Show. Muito bom. Muito obrigada. Tá muito bom. Obrigado. Obrigado, gente. Um abraço.